E já abra a tua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João. Você tem uma Bíblia? Eu sei que hoje é fácil ter a Bíblia, né? Pode ter no iPhone, iPad. João, Evangelho segundo João, capítulo 9. Hoje eu quero meditar com você nessa manhã, neste capítulo. Amém? É um relato de um episódio no ministério de Jesus. Amém? Evangelho de João, capítulo 9. Diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizeis tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: e este, o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vô-lo disse,
e não atentastes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: isto é de estranhar, que vós não sabais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Nessa passagem, o tema central do capítulo 9 de João, alguns podem pensar assim: é a cura do cego de nascença. Mas se você prestar atenção, o tema central é pecado. É quem pecou. E há uma ideia que pecado traz consequências. E essa ideia não está errada. O pecado traz sérias consequências. Tanto é que Jesus está caminhando e ele vê um cego de nascença. E os seus discípulos perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Há uma ideia, né? Se você prestar atenção aqui, que há punição por pecados de vidas passadas. Né? Quem pecou? Ele? Mas ele é cego de nascença. Então o pecado foi de vidas passadas. Só que uma coisa, querido, não tem vidas passadas. A palavra de Deus diz que ao homem é dado o direito de nascer apenas uma vez. Depois disso, vem o juízo. Então a ideia de reencarnação é furada. Não existe. Você foi criado por Deus no momento da sua gestação, da sua criação, no ventre da sua mãe. Amém? Tanto você como corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Mas há essa ideia. E uma ideia de pagar pelo pecado passado. Ou pelo pecado dos pais. E a pergunta que foi feita pelos discípulos de Jesus é: quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus já afirmou algo muito grande: nem ele, nem os pais. Então por que aconteceu essa coisa horrível com ele? Muitas vezes nós ficamos pensando: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não é verdade? Olha, como pode? Principalmente se envolver alguma tragédia, envolver uma criança. Coitado, né? Eram inocentes. Como pode, né? E a ideia era: olha, é para pagar pelos pecados. Deus assim, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Não é que não tinham pecados, mas a consequência daquela cegueira de nascença não era por causa do pecado. Então por que ele nasceu assim? Jesus deixou bem claro:
para que se manifeste nele as obras de Deus. Amém? Se você está passando alguma luta, se você está passando alguma dificuldade, e muitas vezes as pessoas estão assim, o que eu fiz de errado para isso acontecer? Tem até um ditado popular, parece que joguei a pedra na cruz, né? Você já ouviu alguém falar isso? Parece que eu joguei pedra na cruz para que essas coisas... Não, querido. As coisas que você tem passado, mesmo as mais difíceis, saiba, é para que se manifeste na tua vida as obras de Deus. Amém? E Deus tem planos e projetos. E olha, e lá, lembra, tenha isso sempre em mente. Tudo o que você passar, seja coisas boas ou seja coisas ruins aos teus olhos, vai colaborar para o seu bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E Deus tem um propósito com a sua vida. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim, Deus tem um propósito com você. E Jesus não ficou só por isso. Jesus não falou a teoria. Ali estava, né, naquela situação, tinha o cego de nascença, tinha os discípulos que estavam com dúvida, tinha Jesus, tinha outras pessoas, tinha uma multidão. E uma coisa interessante, o cego não conhecia a Jesus como Deus. Jesus pega, cospe no chão, faz lodo, enche o olho do cego de lodo, e ainda fala assim, vai tomar banho. Olhando pelo lado do cego, será que você faria isso? Ele era cego, mendigo. Geralmente, quem está mendigando está esperando receber algo, né? Uma esmola. Mas em vez disso, além de estar cego, Jesus faz lodo. Jesus era um bom cuspidor, viu, gente? Então assim, cuspiu, e ele sempre usava isso. Ele cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho, ele abriu a boca do gago, cuspiu na boca dele, o gago passou a falar. Mas Jesus aqui pega, cospe e fala assim, vá se lavar no poço de Siloé, que quer dizer poço do enviado. Eu me colocando no lugar do cego, talvez você assim, poxa, eu estou esperando alguma coisa, esse sujeito cospe, faz lodo, ainda enche meus olhos de areia. Você já teve areia nos olhos? É gostoso? É bom? É incômodo? E ainda me manda tomar banho. Ele, o cego, tinha todo o direito de se revoltar. Fala, o que você está fazendo comigo? Que coisa horrível. É ou não é? Se fosse você, você não iria reagir também? Você está doido? E ainda me manda tomar banho. Mas eu quero falar uma coisa para você. O princípio da bênção, o princípio do milagre é a obediência. Amém? É obedecer. Eu falo que o nosso alfabeto é ABCD, o de Deus é obedecer. Se você quer ser abençoado, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba o que Deus está fazendo, obedeça o que Ele está te mandando fazer, amém? Jesus não prometeu que o cego voltaria a ver, prometeu? Tem alguma promessa assim? Vá, se lave e você vai voltar a ver? Não. Deus encheu os olhos dele de lodo, e falou assim, vá se lavar. E o cego foi. O milagre da vista voltar foi imediato? Não. Foi logo depois que Jesus colocou a saliva nos olhos dele com terra? Não. Foi quando ele estava caindo em direção, eu imagino, olha, um cisquinho no olho já incomoda, mas um tanto de terra no olho. Mas ele foi, ele obedeceu. É o princípio da bênção. Se você quer que a bênção te alcance, esteja pronto para ouvir e pronto para colocar em prática as palavras do Senhor na sua vida. Amém? Ele foi, se lavou e voltou a ver. Aí há outro grupo que estava ali, né? Pegaram ele e falou assim, é este
o que pedia esmola, que era cego, é ele. Não, não é ele, mas se parece com ele. Mas ele mesmo sabia quem ele era e o que ele estava passando. Ele tinha consciência que quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe, tem consciência do sofrimento que você tem passado? Sou eu. Só que aí teve uma questão. O dia que aconteceu isso era um sábado. E havia uma lei da guarda do sábado. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que é trabalho, o que não é trabalho. Olha, podia sair de casa, ir para o templo e voltar. Isso não era considerado trabalho. Mas se fizesse alguma coisa mais, era trabalho. Daí chamaram os fariseus, aqueles religiosos. Cuida desses, viu, querido? Fica longe dos religiosos de plantão. Porque mais valorizam as práticas, as doutrinas de homens do que o poder de Deus. Olharam para ele e falaram assim: como que você voltou? Você era cego? E ele afirmou: era cego. Desde nascença? Desde nascença. Como você passou a ver? O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, me mandou tomar banho, eu fui tomar banho e voltei a ver. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Porque esse homem é pecador. Novamente o tema central do capítulo. Ele é pecador. E aqui nós vemos a questão do julgamento. O único que pode julgar é Deus. Amém? Nós temos que ter muito cuidado em colocar o dedo em riste. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós temos que tirar o dedo em riste. E lembra uma coisa: na medida que você julgar, te julgarão também. Amém? Se você se colocar como juiz, você está dando o direito das pessoas te julgarem. Nós não fomos chamados para julgar a ninguém. Amém? Nós fomos chamados, eu e você, fomos chamados para pregar o evangelho de salvação em Cristo Jesus. Amém? E lembra, quando você aponta acusando, lembra que tem 3 voltados para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles podem te julgar. Eles podem te condenar. Mas ele é tão bom que ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Amém? E para perdoar os nossos pecados. E eu falo assim: não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Se ele é pecador, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E quem você diz que ele é? Quem você diz que ele é? Olha, que é um profeta. Que é um mensageiro de Deus. Quem você diz ser Jesus? Quem é Jesus para você? Em outra passagem, quando Jesus desce e ele pergunta: quem dizeis ser o Filho do Homem? E a multidão, por analogia, por observação, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? E Pedro, gosto muito de Pedro, Pedro é daquele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Essa tem que ser a nossa declaração. Quando você for questionado quem você diz ser Jesus, fale: ele é o Cordeiro de Deus que tirou os meus pecados. Amém? Que me lavou, que me purificou. Ele é o meu Deus. Se ele é pecador, eu não estou aqui para se julgar. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Quer dizer que é um profeta, é um mensageiro de Deus. Dá glória a Deus.
Sabe, sempre vai ter aquelas pessoas que vão tentar confundir, tentar tirar o foco. Não acreditar no milagre que Deus fez na sua vida. Mas Ele fez. Se você foi tocado, se você está consciente do que aconteceu em você, você vai saber. Eu era cego e agora vejo. Aquela mulher hemorrágica que tocou em Jesus, diz lá, ela, cônscia do que aconteceu com ela, ela sabia que o poder de Deus alcançou a vida dela. Ele sabia que o poder de Deus alcançou a ele e abriu seus olhos, que eram fechados desde o seu nascimento. Para que ele nasceu cego? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E para que a obra de Deus se manifesta? Para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Milagre não é em si mesmo. O milagre tem um objetivo. Milagres acontecem para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? O milagre vai acontecer na sua vida, para que você possa dizer, eu era assim, mas hoje eu sou assim, porque Deus fez na minha vida. E olha, e o nome dele tem que ser glorificado. Uma vez fui chamado para orar por uma pessoa que estava enferma. E quando eu cheguei lá, eu sempre pergunto, sabe? Porque muitas vezes me chamam, quer que ore, quero que o senhor ore pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu amigo. Mas eu quero saber primeiro se a pessoa quer que ore, né? Muitas vezes uma pessoa não quer. E aí eu cheguei para ele, falei assim, o senhor quer que eu ore? Pode ser. Uma oração a mais, não vai fazer mal. Porque eu já fui lá no João de Abadiânia, eu já fui lá no outro que dava um abraço lá no Gama, eu já fui lá nos barbudos, lá de Palmelo. Eu virei para ele e falei assim, eu não vou orar pelo senhor. A pessoa que me chamou falou assim, pastor, o senhor está doido? Não vou orar. Sabe por que eu não orei? Porque eu falei assim, olha, você não vai saber a quem glorificar. Você não vai saber se ao João da Abadiânia, se ao fulano lá do Gama que dá um abraço, se os barbudos lá de Palmelo. E eu sei, se orar pelo senhor, você vai ser curado. Mas você não vai saber a quem glorificar. O milagre acontece para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Saiba disso. Não tenha medo de ser ousado em Deus. Não tenha medo de orar por uma pessoa enferma e dizer, você vai ser curada. Amém? Não faça a oração do benzedor. Sabe qual é a oração do benzedor? Se der certo, bem, se não der, amém. Não faça essa oração. E a outra, seja feita a tua vontade. Querido, isso é oração covarde. Não aconteceu porque não foi a vontade de Deus. Mas a vontade dele já está bem clara. Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Anunciai o reino de Deus. Se comprometa. Ore. Em nome de Jesus. Repreenda a enfermidade. Libere a palavra de cura. E deixa o resto com ele. E esse ele com letra maiúscula. Porque ele é fiel e vai fazer o melhor. Amém? Não adianta. Mas e a minha reputação? Que reputação? E se orar e não acontecer, o problema não é seu. O problema não é seu. A você compete ministrar, a você compete liberar a palavra, ou gerar a fé, ou fazer um milagre. Não compete a você, compete a Deus, compete ao Espírito Santo, amém?
É Ele que vai operar, é Ele que vai fazer. Faça o que lhe compete. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Se você não falar, o milagre não vai acontecer, porque a pessoa não vai ser dinamizada para crer. Fale, ouse. Se alguém chegar e falar assim, ai, estou com dor de cabeça, não ofereça uma aspirina não. Antes de oferecer aspirina, fala, posso orar por você? Seja ousado. Não temas. Mas se não acontecer, o problema não é seu. E nem vai falar assim, é porque ela não creu, ou ele não creu. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E muitas vezes, a cura não é aquele momento. E aí eu posso dizer o que está lá em Atos, quando Pedro e João entram no templo e vê aquele mendigo paralítico na porta. Aquele dia foi o dia que Deus tinha determinado para a cura daquele homem. E olha, porque Jesus passou várias vezes por ali. Jesus entrou várias vezes pela porta formosa do templo. E por que não curou aquele homem? Porque ele era colocado lá diariamente. Jesus por várias vezes passou por aquele homem. Porque ainda não era o tempo determinado por Deus. Amém? Todas as coisas têm um tempo certo. Você não pode antecipar, você pode atrasar a bênção na sua vida, por não obedecer, por não ser ousado. E saiba, os covardes não entrarão no reino de Deus. Está lá em Apocalipse. Ficarão de fora os bruxos, os adúlteros, os covardes. Peça a Deus ousadia. Não tenha medo de ser uma testemunha fiel do Senhor. Vai ter os questionamentos? Vai ter os teólogos de plantão? Vai ter. Não podia. Por quê? Porque ele fez no dia de sábado. E muitas vezes, para aquele rapaz que era cego, ele não via, nunca tinha visto. E aí eles questionam e tentam te convencer que não foi um milagre, que não foi Deus. Olha, isso não pode. Tenha consciência de quem você é, o que você estava passando e como você está. E tenha consciência que foi tocado pelo poder de Deus. Que Deus te tocou, amém? A porta que abriu de emprego foi Ele, amém? A porta que se fechou também foi Ele. Não dê a glória ao diabo. O diabo não pode tocar nos filhos de Deus. O diabo não pode tocar em você, amém? Ele pode tentar fazer que você saia da tua posição, porque essa é a função dele. De tentador. Ele é o adversário, que é Satanás. Ele é o tentador. E ele é o diabo, que é o acusador. Não dê glória a ele. Não fale isso é do capeta, isso é do diabo, isso é do cambulhão. Não. Tudo pertence a Jesus. Tudo pertence a Ele. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que se fez foi feito. Dê glória a Deus. Glorifica a Deus. É aquele rapaz. Ele foi ousado. Botaram os pais em xeque. É ele que era, olha, que é o nosso filho, é. Que era cego, nasceu cego. Agora, como ele voltou à vista? Não sabemos. Pergunta a ele. Já tem idade. Por medo, porque havia a ameaça de expulsão da sinagoga, de expulsar da comunhão. Sabe? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Vai participar da ceia, né? Não participou da ceia. Que pecado que o irmão está, que pecado que a irmã está por não participar da ceia. E muitas vezes usam isso como castigo. Você está em disciplina. Não vai poder participar da mesa do Senhor. Eu acho isso horrível, porque a palavra de Deus diz assim: examine o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. Eu quero falar uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. Não é para que você não participe.
Na verdade, é para que você tenha consciência do seu erro, acerte, peça perdão, tome posse do que Jesus fez por você na cruz do Calvário e participe com dignidade do corpo de Cristo, do sangue e do corpo. Amém? Não é para que você não participe. Ao contrário, é para que você tenha consciência de onde você errou. Como está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Vê aonde caíste, levanta e volta a praticar as primeiras obras. Amém? Mas voltando aqui ao caso, aqueles que são religiosos, que colocam um punhado de peso, que eles mesmos não conseguem carregar, e são palavras de Jesus. Vós colocais peso tal que nem vocês conseguem carregar. Injuriaram o rapaz e o expulsaram. E olha, sabe, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo falarem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque vosso nome está rolado no livro da vida. Amém? Quando Jesus, se você for lá acompanhando o texto, ficou sabendo que os tinha expulsado, Jesus chegou para ele e pergunta: crês no Filho do Homem? Jesus estava checando. Você crê no Filho do Homem? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele era sincero. Olha lá. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é? Ele nunca tinha visto Jesus. Na verdade, ele nunca tinha visto Jesus. Ele nem sabia quem estava falando com ele. E Jesus vem e pergunta: quem é? Jesus quer saber quem você acha que ele é. Quem é? E você crê no Filho do Homem? Quem é? Para que eu possa nele crer. E aí Jesus toca no âmago da questão. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Você não via, mas agora você está vendo, e é o que fala contigo. Cego não vê, mas ouve muito bem, querido. E aí Jesus chama ele o sensorial da audição. É o que fala contigo. E aí ele reconhece a voz que lhe deu a ordem: vá e toma banho no poço de Siloé. Ele reconheceu aquele que fez o milagre na vida dele. Amém? E reconheceu o que ele fez? O adorou. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Amém? Quando você é agraciado com a bênção, o que você faz? Você reconhece quem fez? Você reconhece de onde veio a palavra de ordem? E olha, não importa o vaso que libere, a glória tem que ser dada a quem de direito. A glória é de Deus. Amém? É o final da oração dominical. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém? Ele tem que ser glorificado. Quem que tem que ser glorificado? Jesus tem que ser glorificado. A glória tem que ser dele. Crês no Filho do Homem? Quem é? Para que eu possa crer. É o que fala contigo. Eu creio. E olha uma coisa interessante que você pode perceber nesse texto. Deus não precisa da tua fé para operar milagres na sua vida.
Porque se você prestar atenção, ele não sabia que era Jesus, ele não sabia quem ele era, ele não estava pedindo para voltar a ver. Mas Deus sabe o que você precisa e Ele tem poder para realizar na sua vida o que Ele determinou. Amém? Crê somente. E muitas vezes a sua confiança vai estar zero. A tua fé vai estar zero. E aí o inimigo vai trazer o foco. Olha, não pode. Querer que você coloque um se duvidoso. Se podes, faça alguma coisa. Foi o que aquele pai do filho própico disse para Jesus. Meu filho é possesso de um espírito mudo e surdo. Ora o lança no fogo, ora o lança na água para o matar. Trouxe aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Se podes, faz alguma coisa. E Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus deu um choque de realidade naquele pai. E diz a palavra que com lágrimas, ele fala assim, eu creio, auxilia-me na minha falta de fé. Aí eu já vi assim, não é porque ele não teve fé. Irmão, quem tem que ter fé é você que está ministrando. Você tem que crer em Deus e crer que esse Deus é poderoso. E confiar que Ele vai operar, amém? Eu tenho visto muitos milagres acontecer. Porque eu opero, eu me libero a palavra de fé, de palavra de cura. Eu confio naquele que está a me ouvir. Deus está atento ao meu pedido. E se você pedir, em nome de Jesus, você vai receber. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19. Ainda não recebeste, porque nada pediste em meu nome. Peça em nome de Jesus. E tenha confiança que Ele vai fazer, que Ele vai operar. E Ele vai fazer, e Ele vai operar. Amém? Até o impossível aos teus olhos. Até o impossível aos olhos humanos. Porque, como Ele mesmo falou assim, nunca se ouviu alguém ter aberto a visão a um cego de nascença. Desde que mundo é mundo. Amém? Deus está querendo que você se posicione, confie, e haja, e reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. E você vai ser um colecionador de milagres. Amém? Glória a Deus. O tema central era o pecado. E aí, ele fala assim, prosseguiu, eu vim a este mundo para juízo. Para aqueles que vêm, não vejam. E aqueles que não vêm, vejam. A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. E aí os escribas que estavam lá, os fariseus, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? O pior cego é aquele que não quer ver. E olha, e muitas vezes nós temos que tirar os óculos preconceituais. Muitas vezes o nosso preconceito nos cega. Nós não vemos. E aí Jesus responde, se fosseis cegos, como aquele, ele é cego, mas ele creu no Filho do Homem e o adorou. Mas se vocês estão falando que vocês estão vendo, não terias pecado. Sabe o que é pecado, querido? É transgressão. Pecado é afastamento da vontade de Deus. Há várias. Pecado é errar o alvo. Não é pecado, é aquilo que te afasta de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus são os nossos pecados. E aí Jesus assim, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem que estão vendo, e na verdade não estão vendo coisa nenhuma, permanece o afastamento. Subsiste o
pecado, subsiste a separação de Deus. Eu tenho falado isso, que desde que eu era criança me foi ensinado que somos pecadores fugindo do pecado. E aí eu descobri que, na verdade, uma vez que fui tocado pela graça de Deus, eu fui convertido, eu fui transformado de pecador em santo, e santo que pode dizer não ao pecado. Eu não estou fugindo do pecado, eu digo não ao pecado e me aproximo de Deus. Amém? Se alguém falar para você, você é pecador? Não, eu já fui pecador. Hoje eu sou santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Saiba, temos que ter uma vida de santidade. Temos que ter uma vida para Deus. E a prática do santo é não pecar. Evangelho de João, não, carta de João, primeira de João, a João diz: filhinho, escrevo para que não pequeis. Mas, como eu preguei há 2 semanas atrás, a tendência está em nós. A tendência para o erro, a tendência para a prática pecaminosa está em nós. Se em algum momento, por fraqueza, você pecar, confesse o teu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? É isso, querido. Lança a mão da palavra, pratica a palavra, viva a palavra, dá glória a Deus, glorifica o nome dEle. Quando a bênção chegar, quando o milagre acontecer, dá glória a Deus, exalta o nome dEle. Amém?